Peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 erros que você deve evitar ao entrar na maçonaria, certo? Então fique esperto, se você entrou na maçonaria, você pretende entrar na maçonaria, então fique ligado nisso que eu vou te falar. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora, obviamente, né? Faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o seu like, ative as notificações, deixa um comentário se você tiver afim, né? Isso aqui é uma coisa importante, né? Então você veja que tem um pequeno texto aqui. Ao entrar na maçonaria é importante que você evitar alguns erros comuns, né? Para que você tenha uma experiência positiva e respeitosa, né? Então a primeira coisa que você deve evitar ao entrar na maçonaria, né, depois que você foi iniciado, vamos fazer uma cronologia, né? A pessoa passou por todo aquele processo para entrar na maçonaria, tá, teve o dia da iniciação, beleza. No outro dia, daí você, porque daí, vamos dizer assim, você tá mais, depois da iniciação você vai estar mais centrado, assim, né? Vai estar mais tranquilo, etc e tal, né? Então, aí que você vai começar a entender de fato algumas coisas, né? Que no dia da iniciação é muita coisa acontecendo numa vez só, né? Você pode ficar meio assim, não tão. Senão, quem passou por essa experiência sabe o que eu estou dizendo. Então você pode não ver tudo, né? De uma maneira assim, como ela é, de fato, né? Então, entende o que eu digo, né? Então, mas na segunda reunião você já começa a estar mais calmo, mais tranquilo, mais harmonioso, e você vai perceber outras coisas que acontecem na organização, né? E em função disso, né, essas coisas que você deve evitar. Então a primeira, né, é a falta de respeito pelos rituais e pela tradição. Certo? Eu vivo falando aqui, né? O cara que entrar na maçonaria, a pessoa que entrar na maçonaria quer se tornar um irmão, primeira coisa que você deve ter é respeito pelos rituais e pela tradição. Certo? O que é o ritual? É uma coisa mágica, né? Vai aparecer o Bafomé? Não, é um procedimento da reunião, né? Maçonaria é o arcabouço, né? É o grande recipiendário da melhor e das maiores ideias, né? É um recipiendário intelectual, né? Então, você que está entrando aqui agora, que pensa que sabe de tudo, vai com calma e tenha respeito, né? Procure entender a raiz do negócio, né? E tem obviamente, muitos costumes dentro da maçonaria. Então, primeira questão é você ter uma postura de respeito. Primeira questão, certo? A maçonaria também, você sabe, né? Que a segunda questão tem os segredinhos aí, né? Maçonaria é uma sociedade fechada que traz uma tradição, né, que ela é inspirada nos construtores, né, nos construtivos antigos, né, que você sabe, na questão, por exemplo, da Idade Média, nós tínhamos as corporações de ofício, nós tínhamos as guildas, a Irmandade de Maçons lá na Alemanha, etc, etc e tal, né? Então, essas, a gente pode entender que era um conjunto, na verdade, de pessoas, né, que naquela ocasião, sabe, você tem que se transportar para aquele tempo, né? Aquela ocasião as pessoas não tinham a mínima garantia de nada, né? Então o que acontecia? O cara nascia lá, nascia como no seio lá de uma cidade, por exemplo, né? E o pai dele era um artesão, um carpinteiro, um madeireiro, assim, pessoa que trabalha com madeira, ou mesmo um pedreiro, um cortador de pedra, ou de fato um artesão, assim, de pedra, né? Então tinha essas subdivisões, certo? E para eles se resguardarem, né, muitas vezes para se reconhecerem em viagens, inclusive, né? Então o cara, estava fazendo um trabalho ali no sul da França, por exemplo. De repente chamavam ele para trabalhar no norte da França, lá, né? Enfim, sabe? Ou tava lá em Marsella. Tava lá em Marsella, por exemplo, nasceu lá, e de repente chamam ele em Paris para fazer alguma coisa. Isso eu tô falando 1700 e carqueirada, 1600, 1500, né? Então, são séculos passados. Então, para ele ser reconhecido, muitas vezes ele utilizava alguns símbolos, né? E a maçonaria contemporânea também acabou adotando essa prática, né? Então, existem algumas questões de reconhecimento, né, dos maçons. Então, por que os maçons acabam se reconhecendo, né? Em primeira instância, pela questão dos símbolos, né? Dos toques lá e tal, que é falado, né? Dos cumprimentos, né?
cada um tem uma diferença, né? Então não adianta você querer ficar pesquisando, sabendo aí que tem muita coisa, hoje tem muita coisa na internet, né? Mas na prática você vai ver que é diferente, porque não é só isso, não é só isso, né? Mas esse aí são algumas das questões, né? Que são de ordem interna, a quem pertence a organização, certo? Então existem lá palavras, sinais, toques, né? Então são questões de ordem interna, que você acabar sendo reconhecido, mas não é só por isso, não adianta você saber todos os sinais, os toques, e quando você vai conversar ali no início da conversa, que tudo acaba sendo revelado, né? Então, isso daí é uma pormenoridade, é o que eu chamo de segredo, né? Que nem no meu querido irmão André Muniz fala, segredo de pó de chinelo, e eu concordo absolutamente com esse ponto de vista, né? A maçonaria é um recipiente da maior, como eu falei, né, das maiores, assim, do suprassumo da intelectualidade humana, né, e a gente não pode restringir os segredos da maçonaria, que são segredos internos e intransmissíveis, para simples sinais e palavras aí que são ditas, né, que são públicas. Então, quem tem esse tipo de pensamento, reveja os seus conceitos, por favor, né, não fique diminuindo a importância, né, a essência que a maçonaria traz. Mas, obviamente, né, não se deve ficar revelando esses segredos, né? Então, o que deveríamos fazer, né? Pegar todos aqueles livros, né, que centenas e centenas de milhares que falam sobre isso, né, que são a base do que a gente usa hoje, certo? Não vou nem falar o nome, mas tem muitos por aí, e devem ser queimados, né? Mas, enfim, são fontes de pesquisa, né? Tem muitos e muitos livros que falam isso daí, mas, na verdade, é uma coisa que é muito interna, né? Coisa muito interna. Hoje a questão da maçonaria é muito mais simples, né, do que era antigamente, por exemplo, a questão da entrada, né? Outra questão que você deve atentar é ambição desmedida. Ou seja, né, eu já falei várias vezes, a pessoa tem você deve evitar isso daí. Olha, isso daí tem que ter ojeriza, né? Às vezes a pessoa tem aqui, apesar do que eu falo sempre, né? Pô, a maçonaria não é um lugar que você vai fazer parte de uma fraternidade das pessoas, que as pessoas vão te ajudar, sabe? Ah, ter pessoas ricas, pessoas poderosas, elas vão te ajudar. Cara, se for, sabe, evite esse tipo de coisa, porque se for esse o seu objetivo, levar vantagem dentro da maçonaria, cara, melhor você trabalhar na sua comunidade. Ah, eu quero poder, quero ser um político. Cara, vai trabalhar na sua comunidade, comece a desempenhar, faça um processo de longo prazo. Ó, já tô dando até as letras, né, cara? Cara, envolva-se, veja os problemas, sabe? Tente resolver, seja um líder, né? Comece a trabalhar nesse sentido, né? Invista, né? Porque isso daí tudo acaba tendo ser um investimento em dinheiro, né? Ou você quer ser uma pessoa poderosa, primeiro você vai ver que quer ser um empresário, por exemplo. Cara, invista na sua empresa, se prepare intelectualmente, né? Então, esse tipo de coisa, né? É muito melhor, se você quer poder e dinheiro, né? Isso que eu tô falando, né? Basicamente, você ir atrás do poder e dinheiro do que ir na maçonaria, porque é um ponto, cara, é matemática básica, né? Ponto A, ponto B. Ah, eu estou aqui, quero ser rico. Ah, então, qual que é o caminho mais correto? Talvez, né? Sei lá. É uma linha reta, né? Então, vamos trabalhar para ser rico. Ah, vamos trabalhar para ser poderoso. Então você desenvolve um trabalho. Ah, não, vou entrar na maçonaria, né? Para depois passar anos e anos lá conhecendo o que tem lá dentro e depois não sei o que, para ser rico. Cara, então vá direto ao ponto, né? Não use a maçonaria para esse tipo de coisa, que você vai acabar se frustrando e enchendo a nossa paciência, obviamente, né? Também você deve evitar ter atitudes confrontadoras ou desrespeitosas. Por quê, né? Uma das questões que a gente trabalha na maçonaria também, né? Obviamente eu falei, né? Faltar o respeito, né, dos rituais e tradições. E aqui é confrontar, né? Atitudes confrontadoras. Então, a maçonaria, na verdade, é um ambiente que deveria ser, de fato, um ambiente de muita gentileza, de educação. E de fato é. Sabe? Essa questão de ter alguma atitude é um desvio, né? Alguma coisa desrespeitosa, né? Claro que cada irmão tem que entender que existe a questão, por exemplo, da liberdade. Isso daí tem que estar muito bem conceituado na cabeça das pessoas, tem que ser um conceito, né? Certo? Ou seja, tem que estar compactado, certo? Tem que estar compactado no íntimo da pessoa a questão da liberdade. E estando compactado, ela vai entender, né, que a minha liberdade termina quando começa a sua, por exemplo. Então,
tolerância, apesar de tudo, tolerância, respeito, né? Tem que ter essa questão, né? Então você tem que ter paciência. Eu sempre vivo falando, né? Uma das questões das virtudes que você acaba desenvolvendo, assim, talvez com maior proporção e que muda de fato o teu comportamento, é justamente isso daí, a tolerância, porque você vai viver num ambiente que é muito diverso, né? Muito diverso, tem pessoas das mais variadas culturas, religiões, níveis sociais, situação acadêmica, né? Conhecimento acadêmico, falando assim, né? Das mais variadas especializações, você vai encontrar médicos, engenheiros, sei lá, advogados, comerciantes, né? Enfim, das mais variadas profissões, a maçonaria é isso, é um encontro disso daí, empresários, etc e tal, pessoal do governo, funcionários públicos, cara, é uma imensidão de gente, então tem que ter muita paciência, muita tolerância e, estar disposto a ter esse convívio, né? E a outra questão que é fundamental também, né, que vai de encontro com a essência da maçonaria, é você evitar a questão da falta de comprometimento. Quando você é abordado, ou quando você começa um processo, né, que você vai lá, faz no final dos vídeos aqui eu sempre coloco ali aquele playlist Como Entrar na Maçonaria, que na verdade acaba remetendo aí a um formulário de intenção de entrar na maçonaria. Daí você vai entrar na maçonaria, né? Você vai mandar, vai mandar esse formulário, isso daí não é uma garantia. Vai ser analisado, vai ser mandado, em tese deveria ser desse jeito, vai ser mandado para uma loja próxima à sua casa, né? Vai ser analisado ali teus dados, o pessoal vai entrar em contato, né? E nesses primeiros contatos, antes de fazer a iniciação, obviamente você vai ser questionado sobre a seguinte questão. O negócio é o seguinte, a nossa reunião é, sei lá, segunda-feira, terça-feira, quarta, nossa reunião é segunda-feira, 8 horas da noite, você está disponível, sabe, para estar na reunião toda segunda-feira? Daí você pensa, putz, eu estou fazendo faculdade, não vou poder comparecer, né? Então é uma coisa que você tem que ver de antemão, sabe? E se você não assumir esse compromisso, que é uma coisa extremamente, talvez, olha, eu acho que a coisa mais séria é você participar, né? Porque a gente aprende, né? Porque você vai, na verdade, você recebe uma carga de informação muito grande, né? Então você vai aprender, na verdade, lendo, obviamente, né? Vendo aquelas coisas acontecerem, né? O ritual, né? Como que são os procedimentos, tendo conversas com as pessoas. Mas também você vai ler, né? Então aquilo lá precisa internalizar muita coisa, certo? Mas também é a vivência, né? Então você tem que estar presente, tem que ter comprometimento quando está lá na reunião, certo? Você que tá começando agora, na verdade, você vai ficar quieto no teu canto, só absorvendo, né? Só como uma espécie de esponja recebendo as informações e, claro, fazendo suas colocações, né? Dentro da medida do possível, né? Mas tenha em mente, você vai ver isso na prática, né? Que lá para frente, né? Quando você for um mestre maçom, você vai ter um monte de compromissos, vai ter que ajudar a loja, vai pegar um cargo e não sei o que, então tem que ter comprometimento para desempenhar isso daí, certo? E é um grande problema, né, que a gente vê hoje, se for numa reunião maçônica, que você vê que se você começar a perceber, e se você conhece as figuras, você vai ver que nem todo mundo está tão comprometido com as coisas. Então, essa aí é uma das questões fundamentais, tem que haver comprometimento. Então, evite a falta de comprometimento com o processo todo, certo? Então, nesse vídeo de hoje, eu falei sobre essas questões, né, que você deve evitar, que é a falta de respeito pelos rituais e tradições, revelar os segredos da maçonaria, né, a ambição desmedida, as atitudes confrontadoras e desrespeitosas e a falta de comprometimento. Evite. Quer conhecer mais? Entre lá no meu site, que o link está aqui embaixo, luismiller.com.br. Aguardo você lá no nosso próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço. Não esqueça de fazer a sua inscrição e deixar o seu like. Até a próxima.